Bom, um dos grandes problemas da indústria é planejar o tamanho do meu lote de compra. Ou seja, eu definir a quantidade ideal que eu preciso de comprar de um produto para eu conseguir minimizar o custo, aumentar a disponibilidade e ter mais eficiência, né, no meu dia a dia ali da fábrica. Claro que existem muitos fatores envolvidos, como a minha própria necessidade, ou seja, se eu quero ter uma quantidade maior em estoque, se eu sou mais cuidadoso, vamos dizer assim, se eu sou menos cuidadoso, se eu quero trabalhar com um risco maior, um risco menor, se eu tenho uma boa disponibilidade de fornecedores, se esses fornecedores têm quantidades mínimas de pedido, né? Se eu tenho custos altos de fazer um pedido, ou se eu posso colocar vários pedidos de uma vez, enfim, tem muitas coisas que estão envolvidas, mas vamos analisar alguns dos principais métodos aqui para a gente poder conseguir tomar a melhor decisão. Existem vários métodos de cálculo de tamanho de lote, eu trouxe aqui 4 deles. Em 3, você consegue fazer o cálculo de maneira mais simples, então você consegue ter um controle um pouco mais simplificado aí. E no último, a gente precisa realmente de ter algum software, algum algoritmo fazendo esse cálculo para a gente, porque é um método que envolve programação linear, então é algo mais complicado ali, um algoritmo bem mais complexo que a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, na calculadora ali básica. Então vamos lá. Primeiro é o LFL, que é o Lot for Lot, né, o lote por lote. É o método mais simples que existe, né? Basicamente, eu simplesmente pedir aquilo que eu estou precisando. Então, se eu estou precisando de 50, eu vou pedir 50. Se eu estou precisando de 75, eu vou pedir 75. Se estou precisando de 3 itens só, eu vou pedir 3 itens só. Logo em seguida, a gente tem o EOQ. O EOQ é o mais famoso, eu diria assim, na literatura, né? É o famoso lote econômico de pedido. Ele tem uma fórmula relativamente simples e ele supõe que a nossa demanda vai ser constante. Ele é o mais visto nos softwares de controle de estoque por aí. Logo depois a gente tem o POQ. O POQ é bem parecido com o EOQ, só que ele incorpora um fator a mais. Então a gente consegue incorporar a variação da demanda ali. E aí o que vai mudar não é exatamente o tamanho do meu lote, mas o período em que eu vou fazer esse pedido em si. E logo depois a gente tem o Wagner Wifin, que é um método de programação linear, uma programação dinâmica, onde a gente consegue reduzir ao máximo os meus custos ali, e é o que basicamente a gente vai ter o nosso melhor resultado. Porém, pela complexidade dele, ele não é indicado em todos os casos. Então, muitas vezes eu não vou ter necessidade de utilizar esse método, mas eu trouxe ele aqui só para a gente poder conseguir entender que existe métodos sofisticados e que conseguem ótimos resultados, e também porque a maioria dos resultados, quando a gente faz estudos, né, de comparação entre os métodos, ele usa o Wagner-Ruifen como um benchmark, ou seja, os resultados dos meus outros métodos eu vou comparar em relação ao resultado do Wagner Ruiven. Eu vou supor que ele trouxe o meu melhor resultado ali e vou comparar o erro dos outros em relação a ele. Então eu trouxe aqui o resultado de um estudo que foi feito justamente com esses três métodos em relação ao Wagner Ruiven. É um cenário de alta variabilidade da demanda, e isso é importante falar porque isso é algo que influencia muito. Se você tem um cenário na sua empresa onde a sua demanda ela varia pouco, esses resultados aqui eles vão ser diferentes. Então, talvez esses erros aqui eles variem muito, entendeu? Mas na grande maioria dos casos, né, na grande maioria das indústrias e no mundo atual, no geral, a demanda ela varia muito. É muito difícil de você prever e ter uma demanda muito constante. Então, eu trouxe esse cenário aqui. Para o primeiro método, né, o Lot for Lot, a gente teve um erro de 17% em relação ao Wagner Wifin. Porém, esse erro ele aumenta muito, a gente observa que ele aumenta muito conforme a variabilidade da demanda aumenta. Então, quando a gente tem um cenário com pouca variabilidade da demanda, o erro dele ele chega na casa de um dígito,
e aí quando a gente aumenta essa variabilidade, esse erro aumenta muito. Então é algo para a gente ter cuidado que isso pode acontecer se eu tenho um cenário de uma variabilidade muito grande da demanda. Depois, o EOQ, que é o nosso método mais famoso, né, o mais visto aí nos softwares, é justamente o que tem o maior erro. Então é algo a se pensar, algo a se considerar, mas ele é o que apresenta o maior estoque médio. Então, existe um trade-off aí que a gente precisa entender, né, na hora de selecionar o melhor método, que assim, ele vai ter o maior erro, geralmente, e quando eu estou falando de erro, é justamente do que ele realmente, do que ele calcula para o que realmente seria a quantidade ideal. Porém, como a gente sabe que a variabilidade da demanda pode ser altíssima às vezes e, enfim, muito imprevisível, você você conseguir errar para mais, vamos dizer assim, ou seja, ter um estoque médio maior, que é o que ele geralmente apresenta, pode ser algo bom também, porque se você não pode ter, né, falta, ter quebra de estoque ali, você tendo comprado uma quantidade um pouco maior, talvez você não minimize o seu custo, né? Mas você vai ter um estoque médio maior e chances menores de quebrar o seu estoque. E aí o POQ, ele acontece justamente o inverso. Então a gente tem um erro muito menor, ou seja, o meu custo de pedido, né, o meu custo total ali de reposição, ele vai ser o menor possível, mas eu vou ter, né, a maior chance de quebra de estoque. Então tudo isso a gente tem que pesar. Quando a gente está falando de calcular o tamanho do lote, eu preciso levar em conta, então, qual vai ser o custo desse meu planejamento todo, então, o custo total dessa reposição de estoque, e o outro fator é justamente o meu estoque médio, né? Então, ou seja, minha chance de eu errar um pouco para mais e, consequentemente, não ficar em falta em determinadas situações.